Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo nesta terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, desejando que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos, repleto da presença de Deus, da experiência do Senhor. Para melhor ouvirmos a palavra de Deus e também ouvirmos a palavra da igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, ao Paráclito, ao Senhor que dá vida, pedindo sua ação, sua unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste dia 23 de fevereiro, meu irmão e minha irmã, a igreja nos traz na sua liturgia o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Mateus capítulo 6, nos versículos de 7 a 15. Mateus 6, de 7 a 15. Ouçamos então atentamente essa palavra de Deus, que hoje quer produzir vida na nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho
sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos neste Evangelho onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Nós estamos nesse tempo forte da Quaresma, é um tempo todo especial em que somos convidados a nos aproximar de Deus também pela oração. Por essa linguagem misteriosa, mas tão verdadeira, tão real, de comunicação com Deus. Jesus adverte: não façam que nem os pagãos. Os pagãos multiplicam as palavras e acham que quanto mais palavras disserem, é que serão ouvidos por Deus, estarão mais próximos da divindade. Não façam isso. Claro que Jesus não está aqui querendo limitar a nossa capacidade de orar. Jesus não está querendo dizer, basta rezar um pouquinho, que já é suficiente. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que não é uma oração artificial, simplesmente exterior, ainda que seja muita, que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas a oração verdadeira é aquela que parte do coração, do desejo sincero de nos comunicar com Deus. Não para ser vistos pelos outros, mas para que Deus possa se alegrar com ela. Por isso Jesus ensina uma oração muito simples, que é o Pai Nosso. Uma oração que é um projeto de vida, na verdade. Todos os itens trazidos no Pai Nosso é de fato um projeto para ser vivido pelo cristão. Se prestarmos bem atenção em cada item, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter diante de nós, tudo o que é preciso para viver segundo Deus. A oração do Pai Nosso é, sem dúvida nenhuma, um resumo de todo o Evangelho, assim como as bem-aventuranças que o próprio São Mateus também elenca ali, no seu Evangelho, e também São Lucas, também é um resumo do Evangelho. Mas esse Evangelho de hoje, Jesus quer ensinar o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós poderíamos dizer que é a oração mais completa, porque é uma oração filial e uma oração fraternal. Às vezes as pessoas se esquecem disso. Quando nós dizemos Pai, nós estamos reconhecendo esse ser poderoso, grandioso e amoroso que vela por nós, que está sempre atento às nossas necessidades, que nos ama tanto e, como diz o Evangelho, amou tanto que enviou o seu próprio Filho, o único Filho, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Ele que não poupou nem mesmo o seu unigênito, por amar-nos, por querer-nos bem, por desejar oferecer a nós a salvação, por querer nos reconstruir no amor e na misericórdia. Ao dizer Pai, nós lembramos que não somos órfãos, que temos um Deus que nos ama e nos quer bem. Mas vejam, a oração diz Pai Nosso, não Pai meu, não um Pai como propriedade minha. O Pai é nosso. Isso significa que é meu e do meu irmão também, que é meu e do meu próximo também. E isso deve me motivar a buscar a reconciliação com o outro, a buscar viver bem com o outro, a buscar ter o outro não como meu rival,
não como meu concorrente, mas como meu irmão, porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Não adianta rezar o Pai Nosso apenas pensando que é uma oração filial. É preciso entender que é uma oração fraterna, fraternal. É tanto que o ênfase dado por Jesus é na questão do perdão. Jesus elenca todos os itens dessa oração, mas no final toma justamente aquele item que fala do perdão e diz: se vocês não forem capazes de perdoar os irmãos quando eles errarem contra vocês, também o Pai do céu não poderá perdoar os pecados de vocês. É a única condição que Jesus coloca nessa oração. É a única condição. Não esqueçamos então, irmãos, que nós não podemos chamar de Pai se não chamarmos de Pai Nosso. Nós não podemos chamar a Deus de Pai se nós não olharmos para o nosso próximo e ver o próximo como um irmão nosso. Que Jesus nos ajude então a rezar do modo mais genuíno que agrada a Deus, sempre nessa dimensão de ter Deus como Pai e olhando para o próximo como irmão. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor.